alguns minutos atrás, em relação a ter que se diminuir para fazer os outros sentirem-se confortáveis. Não tentem se diminuir e não sejam pessoas que criam esse sentimento no outro. Ao invés de vocês criarem um sentimento nos vossos amigos ou vossos familiares, né? Esse desconforto, fazer com que eles tentem se diminuir para que vocês se sintam confortáveis. Sejam as pessoas que motivam aquelas pessoas ao vosso redor para serem a melhor versão delas mesmas, para que vocês também se tornem a melhor versão de vocês mesmas. E tu só tens a ganhar com isso. E todos saem a ganhar. Não tem nenhum lado que vai perder, porque não é uma concorrência. O mundo, a vida não é uma competição. Não estamos para isso. Não estamos no mundo para isso. Para competir, para mostrar quem é melhor, para mostrar quem é superior. Ninguém é superior, ninguém é melhor. Cada um tem sua trajetória, cada um tem suas experiências, cada um tem sua sorte, cada um vem de um contexto diferente, tem seus privilégios. E cada um de nós terá uma experiência diferente na vida. Tu só tens de aproveitar o melhor. Pegue o melhor de todos que tem ao teu redor. Pegue o melhor. Não tentes te comparar. E é sobre isso. Quanto a essa questão, é isso. Então, o outro assunto que eu queria tocar é... Olhem só o resultado dessa sombra cega. Ai, meu Deus. Amém. Porque eu não tenho muito espaço entre a pestana, os cílios e a sobrancelha. Então, essa técnica, esse design, acaba criando um espaço maior para poder criar. Por exemplo, se vocês forem anotar dessa vez, eu fiz um delineado muito comprido, nem usei pestanas postiças, só com delineado, você já vê o efeito. E ainda assim ainda tem espaço. Se eu quiser fazer uma sombra ou colocar uma cor na sombra, ainda tem espaço. Então, definitivamente, esse design será o design dos próximos dias. E a outra coisa é em relação ao blush. Como diz o ditado, blush nunca é demais. Então, vocês puderam notar ao longo do vídeo, prestaram atenção na maquiagem, que eu exagerei no blush, mas depois consegui corrigir. E ainda assim, eu acho que blush nunca é exagerado. Mas para quem acha, sempre tem como corrigir. Então, indo ao outro tópico, em relação à partilha de conteúdos, né? Porque eu mencionei no início do vídeo que havíamos de falar um bocadinho sobre essa questão de comparações de redes sociais. Muita gente, quando tu partilhas um conteúdo, por exemplo, de viagem, de uma conquista tua, uma casa, um carro, uma viagem dos sonhos, as pessoas, ao invés de sentirem-se felizes por ti e verem aquela partilha na rede social como uma fonte de inspiração, elas olham, é aquilo que eu disse, é a energia que elas têm. Então, elas olham como se a pessoa do outro lado estivesse a se gabar, estivesse a jogar na cara que tu não consegues ter algo melhor que eu tenho, tu não consegues ter essa conquista, eu tenho. Mas, pessoal, tirem isso das vossas cabeças. Até porque, por mais que a pessoa que esteja a postar tenha essa mentalidade, tu não tens de ter essa mentalidade. O que tu tens de receber é: essa pessoa tem essa conquista, tem essa casa dos sonhos, esse carro dos sonhos, essa viagem que eu sempre sonhei e essa pessoa conseguiu concretizar. Significa que eu também consigo concretizar. Pode não ser hoje ou amanhã, mas é algo alcançável, é algo palpável. E, por exemplo, muitas vezes eu vejo... eu gosto muito de ver vídeos de viagens, de experiências diferentes, novas, né? E muitas vezes tem viagens que eu noto que eu não conseguiria fazer, né, nos próximos 5 anos. Se eu juntasse dinheiro, eu não conseguiria fazer aquela viagem. Mas eu vejo como uma fonte de inspiração. Eu acompanho essas viagens porque eu também acabo vendo as experiências dessas pessoas. Eu gosto de ver as experiências partilhadas. Vou dar exemplo de um vlog que eu vi recentemente
de um grupo de amigas que foi para o Japão. E eu aprecio a cultura japonesa por todo aquele respeito e a sociedade deles, né? Mas eu não tenho condições de fazer uma viagem assim. Então, porque eu sei que não tenho condições de fazer uma viagem assim, eu vi aquilo como uma fonte de inspiração e assisti os vídeos que era para poder, de alguma forma, vivenciar aquilo. Eu não sei se vocês têm essa experiência de assistir algo e sentir como se vocês estivessem lá, fossem parte daquilo. Então, eu assisti e vi alguns passeios que elas fizeram, né? Um grupo de amigas que elas fizeram e foi uma forma de vivenciar algo que eu sei que na vida real, se calhar, é um pouco difícil para mim. Mas se eu tivesse uma mentalidade negativa, eu estaria aí a comparar, tipo, não, elas estão a colocar, a jogar isso na cara dos que não conseguem. Pessoal, não tem nada a ver com isso. Isso é o que vocês pensam, é a vossa mentalidade. Sabes, a primeira vez que eu tive noção que existiam pessoas que pensavam assim, foi numa conversa com um vizinho, um vizinho já crescido, né? De idade adulto. Tem certas pessoas que tu já não consegues mudar a sua opinião em relação a certas coisas. Então, nessa conversa, o vizinho dizia, mas não, por que as pessoas andam a postar essas coisas nas redes sociais? É porque querem mostrar que podem, que tem isso, que tem aquilo. E não é uma boa postura. E eu fiquei tão chocada em perceber que realmente há pessoas nas redes sociais que pensam assim, que sempre que vê o post de alguém que eles acham que está melhor, porque eu já partilhei, né, antes, rede social é o que vocês acham, não é a verdade. Então, existem pessoas que quando vê aquilo, posts de alguém que eles acham que está melhor, pensam por esse lado. E é algo que eu nunca havia pensado. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada em saber que as pessoas, ao invés de verem um post de viagem como inspiração, veem um post de viagem como algo negativo. Realmente é preocupante e é um problema. É um problema que as pessoas têm de resolver no psicólogo. Porque não é problema de quem partilha. É problema da pessoa que vê aquela partilha assim. Eu preciso que as pessoas partilhem suas boas experiências para que eu me inspire e para que eu, por exemplo, muitos lugares, quando eu viajo e quero conhecer um lugar novo, a primeira coisa que eu faço, porque eu não tenho fundos para gastar à toa, pessoal, e todas as viagens que eu faço, todas as minhas conquistas são com muito sacrifício e eu valorizo cada centavo meu. Então, antes de eu embarcar numa nova experiência, nem que seja para conhecer um restaurante novo, ir a um jardim novo, um parque novo, ou fazer qualquer atividade, eu sempre procuro referências na internet, pessoas que já tenham passado por aquela experiência, pessoas que já tenham ido para aquele lugar, o que é que aquelas pessoas acharam, se é que aquelas pessoas recomendam ou não, quais foram os preços e tudo. E eu gosto de ver isso. Consoante o que eu vejo, eu analiso e decido se ainda vou, se realmente vale a pena gastar o meu dinheiro naquilo ou não. E mesmo por uma viagem, antes de fazer a viagem, eu sempre procuro referências. Imaginem que eu não tivesse redes sociais. No meu círculo, raramente, e mesmo tu, todo mundo, no teu círculo, raramente terás pessoas que vão para lugares, para todos os lugares que tu queres ir e que tu queres conhecer. Por exemplo, no meu círculo, raramente eu vou encontrar alguém que vá ao Japão. E como é que eu vou saber quanto é que é a passagem para o Japão? Qual é a experiência de sair do meu país para lá? Quais são os custos de vida? No geral, como é que eu vou saber se eu não procurar nas redes sociais? Se as pessoas não partilharem, se as pessoas tiverem essa mentalidade de que partilhar é uma coisa negativa, que serão mal recebidas. Não percebo. Não entendo a resistência de algumas pessoas hoje em dia em perceber isso. Ou
em notar que é algo positivo. Mas é isso, pessoal. É algo por refletir. Espero que tenham gostado do vídeo e da maquiagem. Até os próximos vídeos.